Uma vez mais, muito bom dia. Estamos de regresso aqui a esta conferência, o papel do associativismo na resposta à Covid-19. Hoje já tivemos, antes deste intervalo, o papel de algumas instituições face ao associativismo frente à Covid-19. Vamos prosseguindo agora com o impacto da Covid-19 na educação. Passo a palavra ao moderador Sérgio de Oliveira, presidente da direção da Acaporama, Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira. Ora, bom dia mais uma vez, depois deste pequeno cafezinho tomado aqui de forma a ajudar a economia local aqui nas proximidades da instituição, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, como o Vítor já referiu. Ao meu lado direito tenho o Dr. Marco Gomes, é formado em Psicologia da Educação e é, desde 2015, Diretor Regional da Educação na Região Autónoma da Madeira, para abordar o tema, o impacto da Covid-19 também na educação. Se calhar vou ter aqui para falar um bocadinho melhor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito para poder dar aqui o contributo numa temática tão desafiante e tão interessante, o impacto da Covid-19 na educação. Aqui o Sérgio colocou-me aqui um desafio complicado, porque nesta altura do campeonato em que ainda estamos em pandemia, ou em semi-pandemia, ou em processo de transição da pandemia para a calamidade, que é uma coisa um bocadinho estranha, não é, entre os dois, ainda, enfim, não é tão fácil quanto isso nós percebermos efetivamente o real impacto que esta pandemia, esta doença teve na educação, nomeadamente pelos efeitos que ela provocou ao nível da organização da sociedade e da organização da própria escola. E por isso há uma série de interrogações sobre que efeitos, que consequências, que implicações é que isto trouxe, quer neste ano e meio, quer sobretudo em termos futuros. Porque a educação, como todos nós sabemos, é algo que não se pode apenas avaliar no curto prazo, mas é algo que tem sempre implicações e efeitos a longo prazo. E, de facto, como alguém dizia, um texto interessante, mais de um ano depois, continuamos a tentar perceber os efeitos da Covid-19 ao nível da educação, mas também a outros níveis. Certamente que esses efeitos nós já sentimos agora, mas também vão perdurar no tempo e nós não sabemos exatamente que efeitos é que terão ao nível educativo ou em várias dimensões do processo educativo, porque a educação de facto é algo de mais complexo e mais global do que simplesmente o estar nas aulas e aprender um conjunto de conteúdos. Sabemos sim que há a tendência a que estes efeitos possam perdurar. E o modo como esses efeitos podem perdurar mais ou menos tem a ver com o tipo de respostas ou a capacidade de resposta que a sociedade, a educação e a escola foram ou não capazes de ter perante este grande desafio. E no fundo era a reflexão que vos queria fazer. Mais do que antecipar alguns impactos, e vou tentar fazê-lo, é sobretudo perceber na região de que forma a região conseguiu, através de uma intervenção consistente, organizada, integrada, responder às dificuldades que a pandemia trouxe no âmbito educativo e, através de uma resposta concertada de vários agentes, reduzir, mitigar os efeitos que a pandemia provocou ao nível educativo e ao nível de vários âmbitos que aí estão. Agora, gostaria de dar-vos 2 ou 3 ideias sobre o contexto em que vivemos. Porque há algum tempo atrás ouvi uma conversa que se fazia na comunicação social e parecia que a região e os professores e os alunos e os pais só descobriram os computadores em março de 2020. Parecia que antes vivíamos nada disso. Nós estamos no século XXI, uma sociedade altamente tecnológica. Aliás, alguns sociólogos americanos há poucos anos atrás caracterizavam o século XXI com 4 palavras interessantíssimas. Vivemos numa sociedade aberta, uma sociedade supostamente sem fronteiras, que de repente ficou muito limitada, não é? E agora até temos de mostrar uns certificados para podermos andar. Portanto, de repente vivíamos numa sociedade plenamente aberta, livre, de mobilidade absoluta, e agora estamos muito limitados com as implicações que isso pode ter do ponto de vista da privacidade das pessoas e outras questões que são complicadas, mas que não deixam de ser hoje colocadas do ponto de vista da segurança versus
a pessoa, a sua identidade, o respeito pela sua privacidade. Uma sociedade de risco, aqui risco no sentido de uma sociedade em mudança rápida e acelerada, que provoca incerteza, e nós nunca, como agora, vivemos esta incerteza do dia da manhã, como é que vai estar, e se nós estávamos em incerteza, então a pandemia vem demonstrar que realmente o século XXI e estes anos são de grande incerteza. Muitas empresas faziam os seus planos a longo prazo, era uma semana. Alguns anos atrás eram vários anos, agora é uma semana. E alguns dizem que neste momento é o dia seguinte, porque alguém teve um contacto de risco e de repente a pessoa que no dia seguinte ia fazer X já está em casa à distância. E portanto mudou muito aquilo que era a nossa concepção da mudança, da segurança, do dia seguinte, do próximo mês. Portanto, vamos estar com uma sociedade de risco neste sentido. Não estou a falar no risco do terrorismo, no outros tipos de riscos, mas neste sentido. Uma terceira palavra era que vivemos numa sociedade plural e materialista. Uma sociedade plural, onde se aceita a diversidade, mas uma sociedade muito baseada no materialismo, na epiderme, enfim, na aparência, que é de facto muito importante, mais o aparecer do que o ser. E, finalmente, uma sociedade organizada à volta das novas tecnologias. E todos nós sabemos muito bem como as tecnologias, na sua variedade, estão no centro da nossa existência. Vejam o caso dos telemóveis. Praticamente hoje é uma extensão da pessoa. E há alguns anos atrás não havia telemóveis, as pessoas saíam de casa e iam para a sua vida descansados, e neste momento saem de casa sem os telemóveis, parecem, como dizia o outro, baratas tontas. Não sabem o que é que fazem, sentem-se inseguras, não sabem como é que vai ser. Não é? Eu ainda sou do tempo, e fui estudar para Lisboa, que não havia telemóveis. A gente ligava uma vez por semana, para a mãe ou para o pai, combinada à hora, íamos a um sítio e te ligava, e ninguém morria. Ninguém morreu. Agora parece que se o telemóvel, então, se estiver sem bateria, as pessoas entram em pânico, a ansiedade global, é preciso logo um psicólogo para ajudar a gerir a ansiedade. Ou então andam depois aí, a gente anda nas algeberas com as powerboxes, 2 ou 3 que é para não falhar o dia inteiro. Ok, pronto. Cada um acha bem. E, portanto, nós vivemos, de facto, num mundo já digital, altamente centrado na digitalização, e todos nós, às vezes, esquecemos como o nosso mundo é imensamente digital. Vejam agora o exemplo, estou aqui a falar e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode me estar a ver, não é? Algo que era impensável há meia dúzia de dias, entre aspas, embora a tecnologia já existisse, mas nós se calhar não a utilizávamos com a intensidade que temos agora, também fomos obrigados a isso. Portanto, já vivemos num mundo virtual, não é? Mundo virtual e um mundo em grande mudança. Portanto, não é algo de novo a tecnologia. Obviamente que... Isto era bom se mudasse. Estou a cagar lá alguma coisa. Bom? Não, desbloqueou. Mas pronto, a gente avança. Era interessante se fosse. Não. Já mudou. Será que muda? A seguir? Não. Este gosto de dar aqui uns tiros. Só para lembrar 2 ou 3 ideias aqui sobre isso, que é... Nós vivemos, de facto, no mundo cada vez mais... Vou só apenas referir dos dados que existem cada vez mais, não é? E, sobretudo, a inteligência artificial. Algo que tanto se fala, mas que existe efetivamente nos nossos dias. Está bem presente. E com grandes algoritmos poderosos, mais do que nós achamos. E um exemplo interessante disso, todos nós temos esse exemplo, é fazerem uma pesquisa no Google. Põem lá, procura um carro em Lisboa, pronto. Metem lá isso. Dali a uma hora, se entrarem lá, a primeira coisa que ele vos dá é o carro do dia anterior. Que giro. Isso é inteligência artificial, são os algoritmos que nos direcionam para isso. E se uma pessoa procura determinado tipo de notícias, de facto... Onde será que eu carreguei ou de mais ou de menos? Não? Pronto, ok. Já avançamos. Portanto, nós vivemos, de facto, numa sociedade já altamente centrada nas novas tecnologias e nós já somos, em muitos casos, até demasiado dependentes de algumas tecnologias que decidem por nós. Olha, vejam o exemplo quase acabado, não é? Quando há um lançamento espacial, são 5 computadores que fazem a análise de milhões de atividades até chegar a um momento e é que decidem se o foguetão avança ou não avança. Ninguém toca. Se 3 computadores decidirem que sim, ele avança. Porque são 5, é ímpar. É curioso, não há ninguém a contar 3, 2, 1, está tudo bom. Era impossível o ser humano olhar para aquilo. E quem diz isso diz em outras coisas que estão aí presentes. Por outro lado, outra coisa que vos queria deixar é que, do ponto de vista da educação, a educação, de facto, é algo que existe quase que desde que existe a humanidade, mas partindo do pressuposto de que a sociedade entendeu organizar-se e atribuir a esse processo educativo a profissionais devidamente treinados, que são os educadores, que são os professores, e, portanto, há aqui uma grande evolução desde o tempo em que a educação acontecia em contexto familiar, em contexto tribal, em contexto da sociedade, para um processo de especialização, em que se entende cada vez mais que os pais e a comunidade, por muito formados que sejam, não são capazes
capazes de ter as competências necessárias para ajudar as crianças a crescer. Então surgem os professores, os profissionais, os especialistas que devem fazer este contributo. Só que não esquecer, que é aqui deixar-vos que a nossa escola, a nossa educação, centra-se nestas 4 utopias, nestes 4 desejos de realização. Algumas estamos quase lá, outros ainda um pouco longe. A primeira é de que todos devem aceder à escola de forma igual. Todos, pobres e ricos, homens, mulheres, amarelos, castanhos, verdes, tudo. Toda a gente. A escola deve estar aberta e deve ser garantido o acesso de todos à educação. E isso até o dia 16 de março era claro para todos nós. Sobretudo nos países ocidentais. Não vamos agora falar em outros países, que infelizmente ainda tal não acontece. Mas no mundo ocidental, esta questão estava garantida até o dia 16 de fevereiro. 16 de março de 2020, a partir do momento em que há a suspensão das atividades. E, de repente, algo que ninguém questionava, nenhum de nós questionava dos nossos filhos, das pessoas irem à escola. Não, de repente as escolas ficaram fechadas. E essa questão foi levantada. Outra utopia muito importante é o sucesso de todos. Algo bastante mais exigente. Não é apenas todos terem acesso à escola, mas todos poderem ter sucesso à medida das suas capacidades. Porque o sucesso não é igual para todos. O sucesso para um aluno pode ser ter 20, porque é capaz de 20, e o sucesso para outro aluno pode ser 10, porque ele é capaz de 10. O que importa aqui é que cada aluno dê o máximo das suas potencialidades e que cada aluno encontre a forma adequada de aceder ao currículo e ao conhecimento e possa participar nesse processo. Cada um à sua maneira. Por isso que a educação não há soluções milagrosas, nem o que serve para este, para aquele pode não ser bem assim. Mas a escola organizar-se e a sociedade organizar-se para garantir o sucesso é de facto fundamental. Depois, todos devem ter uma educação permanente, sabemos todos a educação ao longo da vida, como é cada vez mais importante, e finalmente perceber que a educação tem o objetivo de formar pessoas e cidadãos, e a ideia é que os jovens que estão na escola possam ganhar competências para que contribuam para um mundo mais justo, mais democrático, mais equitativo. Esse é, de facto, algo fundamental. E já estávamos, e já terminei isto para avançar para questões mais de pandemia, digamos assim, e nós já estávamos, em março de 2020, neste contexto que às vezes alguns esqueciam. Estávamos nestes pilares de educação do século XXI, do famoso relatório da LOR, que é do século XX, que dizia que a educação no século XXI devia basear-se nestes 4 pilares. Já ouviram certamente falar. Aprender a aprender, não é aprender a decorar coisas. Aprender a aprender. A escola deve levar os alunos a serem capazes de aprender a aprender, de ganharem autonomia, de construírem o seu caminho de conhecimento. Claro que é ajudado pelo professor. Aliás, a expressão que o relatório da LOR diz, que traduzido para português fica assim um bocadinho ambíguo, é que o professor devia ser o acompanhante do aluno. O acompanhante, mas não é naquele sentido que às vezes pensa. Não. Portanto, porque as traduções às vezes, portanto, aquele que acompanha, aquele que vai ao lado, não é o que vai à frente, nem é o que vai atrás, é o que vai ao lado, não é? Aprender a fazer, tão importante. Não basta decorar um conjunto de coisas, é preciso que esses conhecimentos se transformem naquilo que nós chamamos as competências, que é o saber em ação. É eu ser capaz de aplicar o que aprendi a novas situações. Isso é que é interessante. Isso é que é interessante. Não é a pessoa, enfim, memorizar. Há aí algumas pessoas que são enciclopédias ambulantes daqui para cima, mas depois não são capazes de aplicar a novas situações aquilo que aprenderam. E isso é que é fundamental. Isso é que é, de facto, o grande desafio da educação. Aprender a viver com os outros, um dos grandes pilares do século XXI, para a educação. Aprender a viver uns com os outros. A relação com os outros, a viver em sociedade. E aprender a ser, a construção da sua identidade. Curiosamente, e já avanço, o Fórum Económico Mundial também definiu, entre um conjunto de competências para o século XXI, aquelas 4 que estão aqui, os 4 Cs. O pensamento crítico, é fundamental que os jovens desenvolvam o pensamento crítico e possam resolver problemas. A criatividade, fala-se muito, é preciso pensar fora da caixa, não é? Fala-se muito nisso, é esta a ideia. Mas o pensar fora da caixa não é levar as ideias dentro da caixa para fora, não resolve. É pensar de modo diferente. Às vezes eu pensava fora da caixa, eu pego as ideias que tinha dentro da caixa e ponho fora, não serve nada. É preciso pensar de modo diferente, ter um modo de aproximação diferente à realidade, encontrar formas criativas. E hoje a criatividade é algo que é muito importante, não apenas na educação, mas na vida do dia-a-dia. Porque o mundo é incerto. Quem tem conhecimentos e tem a capacidade de criar novas visões, novos caminhos de solução, são as pessoas mais desejadas por todas as empresas. E não tem que ser a pessoa da área. O senhor Toyota, lá do Japão, há muitos anos, criou, para fazer os automóveis e o desenho dos automóveis, criou uma equipa multidisciplinar, com psicólogos, com gente da educação. Então a gente dizia, mas tu és maluco, precisas de um engenheiro. Eu disse, não, o engenheiro já sabe de carros. Eu preciso de outras pessoas que ajudem o engenheiro a ter uma visão diferente para construir os carros que toda a gente quer, porque eu vendo carros não só para os engenheiros. Há muitos anos atrás. Esta visão das equipas multidisciplinares não é porque é giro, é chique, ter aqui gente de diferentes formas. Não, é porque
diferentes formas de pensar levam a visões criativas da realidade e da resolução de problemas. A comunicação, tão importante, e também a colaboração, que foi testado fortemente nestes tempos de pandemia. As pessoas se entreajudarem, se auxiliarem, colaborarem umas com as outras de uma forma correta e não aquela forma que é o ajudo, que é para depois ver como é que posso ter vantagens. Só para o Covid-19 na Madeira, só lembrar que já fui a pressa há tanto tempo, não é? Há tantos anos, mas foi esta data interessante. No dia 13 de março foi declarada a situação de alerta na região. Dia 17 de março, o primeiro caso de uma turista, que se dizia na altura que eram só os turistas que tinham Covid, que na Madeira não chegava, que nós éramos gente rija e a poncha matava tudo, o bicho, não é? A gente chegou a ouvir estas conversas a brincar, mas com alguma seriedade. E no dia 18 de março foi declarado um estado de emergência, sendo que 2 dias anteriores o Conselho de Ministros decidiu a suspensão das atividades letivas. E, portanto, de alguma forma, esta foi a situação. Aquilo que vos queria chamar aqui a atenção, ou, enfim, trazer aqui à reflexão, era sobretudo este aspecto. É que, com a pandemia, houve um conjunto de medidas de saúde pública que foram restritivas e que tiveram impactos na sociedade, de uma forma específica na educação. Eu chamava aqui a atenção para estas 2 ideias, houve mais, mas a primeira foi claramente esta situação que, enfim, para nenhum de nós tinha acontecido. Foi algo de completamente novo, que foi a suspensão do ensino presencial. Portanto, todo o ensino presencial ficou suspenso. E, de repente, em meia dúzia de dias, todo o sistema foi obrigado a encontrar uma solução que passava por não perder o contacto com os alunos. Como dizia o outro, não deixá-los sozinhos em casa. A gente sabe que normalmente sozinhos em casa dá aquelas coisas do filme, que até no final corre bem, mas entretanto houve muita coisa. E a ideia foi essa. Como é que a gente se vai organizar de modo a que os alunos em casa não fiquem sozinhos e possam continuar a aprender? Não percam a ligação com a escola. E aqui, de facto, houve uma resposta verdadeiramente extraordinária, espetacular, fantástica, em que, de facto, toda a comunidade, mas de uma forma especial os professores e as escolas, conseguiram utilizar os meios tecnológicos que já existiam, não inventaram, mas conseguiram utilizar e rapidamente colocaram no terreno aquilo que, mais do que o ensino não presencial, eu chamaria, muitos chamam, o ensino remoto de emergência. Foi preciso uma resposta de emergência, de modo a que os alunos, em casa, pudessem continuar a acompanhar este processo, não ficarem sozinhos, desligados. E isso, de facto, conseguiu-se. Conseguiu-se, de facto, transpor de forma digital para casa muitas atividades daquelas que seriam feitas de uma forma presencial. E conseguiu-se em 4 ou 5 dias. Na região, houve uma semana. Lembro-me muito bem, essa decisão foi tomada, foi enviado aqui até pela EDRE um ofício para as escolas com um conjunto de orientações daquilo que podiam ser a organização das escolas, definindo um conjunto de passos que podiam estar organizados. Claro que isto também correu relativamente bem. Porquê? Porque também já havia capacidade instalada. A região já tinha antecipado, por outras razões, e eu já vou aqui apresentar, um conjunto de projetos que capacitavam as escolas e os professores no âmbito tecnológico, quer do ponto de vista da literacia digital, quer do ponto de vista dos equipamentos, que permitiram que rapidamente as escolas se organizassem. Se isto não existisse, seria muito mais difícil e, porventura, a capacidade de resposta seria menor. O confinamento geral, o facto das pessoas não apenas não irem à escola, mas terem que ficar dentro de casa, e sabemos que o período inicial de grande desconhecimento e grande medo do Covid fez com que as pessoas ficassem em casa, e eram obrigadas a isso, também é verdade, fez com que, do ponto de vista daquilo que é a educação, que é a relação pedagógica, a relação com os outros, o determinado isolamento, o fechar-se dentro de casa, e nem todos tinham as condições para ficar dentro de casa, sabemos muito bem, além da necessidade que as famílias tiveram de se reorganizar para poderem seguir esse ensino à distância. Não é? Quem tinha, por exemplo, 2, 3 filhos e tinha um computador, não é? Estavam as aulas em simultâneo, como é que faziam? E os pais também trabalhar. Não é? Como é que era? Como é que era? Portanto, houve depois também uma resposta ao nível da televisão, como sabem, que foi muito importante, porque era uma resposta universal. Houve aqui, de facto, grandes desafios, e o desafio da socialização é um desafio muito importante, porque a educação passa também por esta experiência da relação com os outros, que é tão importante. E por isso, ao nível da realidade regional, gostaria de deixar-vos aqui um pouco este boneco que demonstra um pouco o que surgiu. Com a pandemia, com a suspensão das aulas, houve um conjunto de dificuldades que foram colocadas à educação, que foram vistas, de facto, como grandes desafios a responder e a tentar superar, e o impacto destas situações teve a ver com a forma como fomos capazes ou não de responder a este desafio. As estratégias de resposta que conseguimos implementar ou não, as medidas que foram definidas, os planos que foram definidos, como todos é do conhecimento, por exemplo, que as escolas organizaram os planos de contingência, onde definiram um conjunto de procedimentos e foram efetivos. Vejam, de tal forma que no ano letivo anterior
o pré-escolar, a educação de infância, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, conseguiram estar de forma presencial o ano inteiro. Realidade única no país. A única zona do país que conseguiu que até o segundo ciclo toda a gente tivesse presencialmente durante o ano letivo anterior foi a Madeira. O terceiro ciclo escolar teve um período de suspensão, mas isso não. Portanto, significa que as escolas conseguiram, de facto, encontrar aqui respostas adequadas à necessidade de garantir um ensino presencial. Isso, de facto, é de louvar. E quando isto tal não aconteceu, conseguiram garantir as respostas capazes de, em casa, os alunos poderem acompanhar, e de facto, desse ponto de vista, houve uma resposta que foi surpreendente. Perante essas ações, então nós podemos aqui fazer um balanço sobre o maior ou menor impacto que existia. Impacto ao nível, por exemplo, dos conhecimentos, impacto ao nível das competências de desenvolvimento pessoal e social, impacto ao nível das relações com os outros, impacto ao nível daquilo que é a ação social escolar e das muitas crianças que têm a sua alimentação nas próprias escolas e que foi necessário depois encontrar outros parceiros, já vou falar neles, em que efetivamente as casas do povo e outras instituições de solidariedade social assumiram um papel de grande relevância e que foram fundamentais para este tipo de resposta a este nível, como, por exemplo, ao nível do apoio nos computadores, no arranjo da internet para as pessoas. Portanto, houve aqui, de facto, um trabalho excepcional e só esta coordenação é que permitiu encontrar aqui respostas, de facto, importantes. E, por isso, eu gostava aqui de dizer que, apesar da situação que ocorreu, na região houve, de facto, capacidade de resposta. Houve um conjunto de contextos e de fatores que facilitaram. Não conseguiram resolver tudo, porque ninguém estava à espera, mas facilitaram uma resposta que posso dizer uma resposta com sucesso, quer para o tempo em que as aulas estiveram suspensas, quer para depois o retomar das aulas presenciais, porque também são desafios muito importantes e obrigaram a volta ao ensino presencial com todos os constrangimentos das medidas de saúde pública, obrigaram a um repensar e reorganizar tudo aquilo que era a visão da própria escola e até a visão pedagógica. Com um objetivo muito interessante que ali está. Garantir que os alunos continuavam a aprender. Garantir que os alunos não perdiam o contacto com a escola. Ao nível nacional, há um estudo da Católica que foi, enfim, pouco desenvolvido e apresentado também, se não estava muito, que dizia que, segundo o estudo que fizeram, à volta de 800 mil alunos no ano letivo anterior perderam o contacto com a escola. A partir do momento em que começou a pandemia, em março de 2020 até julho de 2020, até o final do ano, à volta de 800, estamos a falar em quase 40% dos alunos do sistema educativo nacional, sobretudo ao nível do continente, perderam o contacto com a escola. Portanto, e isso tem, de facto, repercussões muito grandes, a muitos níveis, porque, felizmente, muitas famílias têm condições para isso, mas sabemos que há muitas famílias que não têm condições para ter as crianças muito tempo. Infelizmente, todos nós sabemos que nem sempre isso acontece. E a pandemia também criou esse desafio e essa pressão adicional. E, portanto, aquilo que eu vos queria deixar aqui como penúltimo aspecto, porque também acho que ainda tenho tempo para desenvolver, sim, já está bem, era dar-vos aqui um contributo sobre alguns dos fatores, alguns dos contextos que ajudaram a responder ao desafio, que contribuíram para a redução dos efeitos da pandemia ao nível da educação e depois trazer-vos aqui aquilo que acho que são alguns dos impactos hoje já visíveis no processo educativo. Tentei sistematizar isto em 4 grandes áreas. A primeira, obviamente, foi fundamental a competência e a motivação dos professores, dos educadores. Muitos deles, como sabem, com uma idade não assim tão nova, já para a minha idade, não é? Pronto. Como sabem, a média, por exemplo, regional dos professores é 54 anos, a média, e menos do que 35 professores, acho que há 2 ou 3 na região. Portanto, são todos gente cheia de experiência, não é? Pronto. Gente cheia de experiência. E a ideia que passava era que, olha, esta gente, como é que vai agora pegar em computadores? Havia professores que nunca pegaram um computador na vida, nunca deram uma aula através do Microsoft Office, nunca usaram o Office, nunca usaram as redes sociais. Muitos até era mensagens, isso tudo. Muita gente não tinha. E havia aqui a ideia de que esses professores não seriam capazes de fazer isso. Pois os professores responderam com uma automobilização e uma capacidade de ajuda inacreditável. As escolas organizaram-se, os professores ajudaram-se uns aos outros. É verdade que também já existia, por exemplo, determinados professores que tinham, por exemplo, a coordenação das tecnologias de informação e comunicação, um projeto na região que já tem décadas, onde cada escola tem um coordenador para isso. E essa pessoa, com o técnico de informática, assumiram uma posição fundamental de mobilizar
a Direção-Geral da Educação, no espaço de um mês, fez formação em um ensino online para mais de 2.000 docentes. No espaço de um mês, de março a abril de 2020, online, nós fizemos formação rápida, de 10, 15 horas, para aquelas ferramentas básicas, para mais de 2.000 docentes. Nós temos 6.500 docentes na região. Vejam, quase um terço, no espaço de um mês, fiz formação online, além dos que já tinham feito anteriormente. Então, houve aqui, de facto, uma mobilização, e isso foi o grande facto do sucesso, do compromisso, do profissionalismo, da dedicação dos professores, que surpreenderam os próprios professores. Às vezes a tendência de criticarmos, não, neste caso não. As próprias escolas, que habituadas a uma liderança em relação à sua autonomia, foram capazes de se organizar e de, por exemplo, muitas escolas emprestaram os seus computadores, tiraram dos seus laboratórios, entregaram e outras coisas. Depois vou rapidamente referir cada uma delas, mas aqui já avanço. O facto de na região existir um conjunto de projetos ligados a novas tecnologias já há alguns anos para trás, permitiu que existisse capacidade de facto instalada, competências instaladas, equipamentos e projetos que ajudaram a que houvesse essa capacidade de resposta e o digital pudesse ser desenvolvido com esta capacidade de resposta que houve. A adesão dos alunos, que usavam muito a tecnologia para as redes sociais. Os alunos usavam o telemóvel, usavam tudo, mas muito no âmbito das redes sociais. E usá-lo para a perspectiva educativa, já tínhamos essa experiência dos manuais digitais, que já estavam, nesse ano, todos os alunos do 5º ano da região já tinham os seus tablets, e esses foram encantados para casa, porque esses estavam a trabalhar da mesma forma, onde a diferença era entre a sala de aula e em casa, e às vezes foi preciso internet em casa, e aí algumas pessoas ajudaram. Mas, portanto, aí, e o envolvimento das famílias, que foi verdadeiramente extraordinário. Famílias repensaram, reorganizaram-se, fizeram esforços titânicos para poder dar condições aos seus filhos para estarem em casa e para acompanhar. Lembro-me até uma brincadeira de um aluno do secundário que estava metido no apartamento e o professor de Educação Física estava-lhe a dizer: olha, agora dá 3 voltas à casa. Eu, mas como é que eu dou voltas à casa? Na aula de Educação Física, agora dá 3 voltas à casa. O professor vive no apartamento, eu não posso dar voltas à casa. Como é que é isso? E, portanto, coisas engraçadíssimas que se organizaram. Lembro, por exemplo, de algumas escolas que todos os dias, a determinada hora, tinham um conjunto de atividades, por exemplo, físicas, para toda a família, em que as pessoas se juntavam todas. Sabendo, claro, que os mais pequeninos têm menos autonomia, precisavam do apoio dos pais, e muitos pais não faziam ideia daquilo que os filhos faziam na escola. Muitos pais não faziam ideia que era tão complicado gerir os alunos fora de casa. Alguns só veem os filhos das 8 da noite até às 7 da manhã. É uma fase interessante, já vai a trouxinha feita, está o trabalho de casa feito, chega a casa, bem, come, vai dormir. Mas os filhos não são isso. E há aqui uma grande redescoberta do papel dos professores. Alguns pais diziam: eu não sei como é que o professor atura agora 20 destes malucos. Eu não aturo, já não aturo o dia inteiro, já não posso com ele. Porque uma coisa é 2, 3 dias, uma coisa é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 em casa, 2 em casa, 3, 4, alguns 5, credo. Eu, felizmente, tinha 1 na universidade no 12º ano. Se tivesse mais pequeninos, se calhar também... Não é enlouquecia, mas não ia ser fácil. Houve aqui um grande desafio, mas também uma grande valorização do papel do professor, que estava a ser muito mal interpretado. Isso foi muito importante. E houve, de facto, envolvimento das famílias. E, por último, mas não menos importante, há aqui uma resposta da sociedade a este desafio, que era garantir que os alunos tinham condições de aprender. E aí temos instituições, as Casas do Povo, juntas de freguesia, outras instituições que deram apoio, não apenas do ponto de vista social, mas do ponto de vista das condições para que as crianças continuassem a aprender. Com computadores, com tablets, com telemóveis, colocando rede, colocando Wi-Fi, colocando uma série de coisas. De facto, houve aqui uma resposta que foi verdadeiramente extraordinária. Muito rapidamente, já falei, ao nível dos docentes, de facto, houve esta resposta de automotivação e de motivação dos docentes, com criatividade. Criaram algumas formas interessantes, alguns dos mais pequeninos criaram grupos no WhatsApp, andavam a fazer mensagens, criaram imensas coisas. Portanto, houve professores que depois criaram vídeos, disponibilizaram no YouTube. Nós tivemos, por exemplo, serviços na Direção Regional que criaram tutoriais, que disponibilizaram. Portanto, houve aqui um trabalho muito grande dos professores, que foi fundamental, e muitos tinham formação e outros adquiriram formação nesses dias e capacitaram-se para isso. Havia pessoas que diziam: eu nunca pensei na minha vida que fosse capaz de me sentar à frente do computador e olhar para a câmara e estar a falar com os meus alunos. E, curiosamente, houve muitos professores que passaram mais tempo a falar com os seus alunos do que em sala de aula. Curioso. Houve pessoas que disseram: eu, quando era sala de aula, pronto, era aula, são 20, são 15, são 25, okay, a gente fala e depois vai embora. Ali, estávamos a conversar, depois saíam uns e eu depois ficava só a conversar com um. Houve coisas sobre os alunos que eu não fazia ideia e que esta relação próxima digitalmente, não é?
não presencial do ponto de vista físico, levou a muitas situações deste tipo, a conhecermos melhor os alunos, porque houve outro tipo de tempo, que não aquele tempo das horas contadas das aulas, uma a seguir a outra, uma a seguir a outra. Houve descobertas interessantes. A liderança das escolas também, queria destacar aqui a questão dos planos de contingência. De facto, foram planos elaborados com muita celeridade, com muita adequação e permitiram o regresso rápido, quando foi possível, dos nossos alunos e permitiram o ensino presencial durante o ano letivo passado. E é a partir dessa experiência que nós, ainda por cima com a vacinação, esperamos e estamos otimistas que este ano vai ser possível também continuar aquilo que é o habitual das nossas vidas, que é o ensino presencial, ao qual nós todos experimentamos, ao qual nós todos estamos habituados. E, portanto, a ideia um bocadinho era, como havia aquele slogan das forças especiais, não deixar ninguém para trás, aqui é não deixar nenhum aluno para trás, não deixar nenhum aluno esquecido. E nós temos aqui casos de professores e de serviços em que fomos, posso contar no serviço da DRE, temos lá alguns serviços, que dada a especificidade de alguns alunos, nós tivemos gente, carrinhas, motoristas, que foram à casa das pessoas levar materiais, fotocópias, coisas adequadas, brailles, um conjunto de coisas para que esses alunos continuassem a trabalhar porque não podiam estar presencialmente. Porque há alunos que precisam de respostas diferenciadas, que não é apenas através do computador. Vejam um aluno cego, um aluno surdo, só para dar um exemplo, ou outro tipo de alunos, não apenas para esse, porque cada aluno aprende de maneira diferente, mas para esses foi possível encontrar respostas adequadas a esses alunos. E, portanto, foi a criação de cenários, digamos assim, inovadores, criativos, que resolveram. Mas, queria destacar, havia naturalmente também aqui uma estratégia regional, um conjunto de projetos da região, já anteriores muito à pandemia, neste sentido da tecnologia ao serviço do currículo. Um conjunto de projetos que nós já desenvolvíamos da região, que ajudavam, de facto, a desenvolver isso e que tiveram uma sistematização maior a partir de 2017 com este plano regional, de que se fala muito nos manuais digitais, tanto se fala, mas que tinham, enfim, outros objetivos, sobretudo destacar este último, que era integrar os recursos educativos e tecnológicos dentro da sala de aula, ou seja, poder integrar conteúdos digitais nos processos pedagógicos e, sobretudo, desenvolver a aplicabilidade pedagógica das novas tecnologias. Não apenas chegar aqui e projetar um PowerPoint bonito e tal, mas é de que modo as novas tecnologias são um instrumento ao serviço do currículo, ao serviço da aprendizagem. E é uma nova visão daquilo que é. Desde todos os projetos ligados à programação e à robótica, que na região têm pelo menos uma década. E que, a partir de 2017, tiveram um desenvolvimento muito maior e que permitiram que, na altura, em 2019, se desenvolvessem com maior celeridade e, em março de 2020, já estivessem implementados. Queria só chamar a atenção de 5 aspectos que, no fundo, estão na base daquilo que é o Plano Regional para a Inovação Educacional. Um é o chamado dos ambientes inovadores de aprendizagem. Já ouviram falar sobre isso? As chamadas salas de futuro. Uma coisa assim. Não tem nada de futuro. É salas onde há uma integração da tecnologia com uma intenção pedagógica. É uma sala que tem várias áreas, vários espaços, em que a tecnologia é utilizada para desenvolver um conjunto de metodologias de trabalho do ponto de vista prático, do ponto de vista pedagógico. Que nós, por exemplo, inauguramos a primeira em fevereiro de 2019. Neste momento tem 10 escolas que têm esses ambientes. E o objetivo é esse, é levar a essa integração. E, portanto, temos, por exemplo, os núcleos de inovação educacional. Tem a ver com um conjunto de projetos ligados à programação, à TIC, às ciências da computação, à robótica. Curiosamente, em março de 2019, foram entregues kits de programação e robótica a todas as escolas da região. Ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo. Kits esses que tinham por objetivo dar recursos aos professores para que nas escolas pudessem desenvolver. Escolas essas que várias, felizmente, têm clubes ligados à robótica, à programação, clubes ligados à informática, clubes ligados à impressão 3D, à realidade virtual, à realidade aumentada. Portanto, havia já um conjunto de projetos que foram desenvolvidos e, por isso, quando houve a necessidade de dar uma resposta com a tecnologia, havia capacidade instalada, havia competências instaladas, havia gente formada, havia gente capaz de responder. Havia também a formação essencial, que se fez, de facto, formação durante muitos anos, não apenas, por exemplo, para projetos manuais digitais, mas, por exemplo, para estes kits de robótica de programação, houve formação para os professores saberem utilizar. Para as salas do futuro, houve programação para os professores saberem utilizar as tecnologias que estão disponíveis naqueles espaços. E, portanto, essa formação foi essencial porque permitiu que muitos professores, não todos, mas muitos professores, tivessem estas capacidades e depois organizaram-se e conseguiram ajudar os restantes a encontrar essa resposta. E havia também já uma rede estruturada de infraestruturas de suporte, ao nível, por exemplo, quer dos equipamentos, quer das redes das próprias escolas. Lembrando, por exemplo, que
No final de 2019, a região tinha feito a substituição de todos os PCs das escolas da região. Portanto, eram PCs com mais novos. Portanto, aqui a referência a esse conjunto de projetos, de ciências experimentais, da físico-química, da biologia, do STEM, conhecido projeto relacionado com as ciências, a educação para os média, um projeto já de muitos anos, onde se ajuda os alunos a desenvolver projetos ligados aos mass media, à televisão, ao teatro, à banda desenhada, portanto, muito interessantes desse ponto de vista. Portanto, tínhamos já estes projetos que ajudaram com a formação. Esta, por exemplo, fotografia é a fotografia da sala, da Escola Brasão de Castro, da primeira. Portanto, vejam aqui, com aquelas cadeiras que têm rodas e que mudam e que fazem com que as pessoas possam gerir o espaço, em vez de ser aqui o autocarro, como estamos aqui, o clássico autocarro, não é? Em vez de ser um autocarro, podemos apanhar um táxi mais pequenino, são 3 ou 4 cada vez, não é? Aquilo tem rodas, dá para rapidamente a gente se organizar. No caso destas secretárias, se alguém conseguir cair da secretária, a empresa oferece uma secretária. Estas secretárias custam 300 euros cada uma. Portanto, são secretárias adequadas a alunos com dificuldades do ponto de vista ergonómico, permitem uma série de adaptações. Claro que eu tinha um colega que no Seixal começou a fazer uma sala do futuro muito simples. A primeira coisa que meteu foi rodas nas cadeiras. A primeira coisa que ele fez. Pronto, primeira coisa, isso, pronto, eu espalho e tal. Pronto, pus um placar na parede, branco, começou a escrever e a fazer. Os alunos chegavam e a sala estava toda reorganizada. A meio da sala organizavam. É o suficiente para criar dinâmicas novas de trabalho. E um colega uma vez fez uma brincadeira do ponto de vista pedagógico, amarrou as carteiras todas. Ou quando os alunos chegaram no intervalo, estavam as carteiras todas amarradas umas às outras. E eles só o tempo que levaram para fazer aquilo, mas porquê? Porque estão agarrados sempre ao vosso lugar, porque é que sendo sempre no vosso lugar? Há, por exemplo, países nórdicos em que os alunos a cada intervalo têm que mudar obrigatoriamente lugar na sala. Porque a disposição física faz com que o nosso cérebro seja estimulado a atenção diferente. Eu tinha pensado nisso, não é interessante? A tendência que a gente tem é, normalmente, senta-se sempre no mesmo sítio. Sentamos ali e a seguir, depois do intervalo, sempre no mesmo sítio. E há coisas que são feitas assim, coisas muito simples, mas enfim. Portanto, dizer-vos que houve aqui um grande trabalho de estímulo de novos processos pedagógicos e didáticos, sobretudo para que os professores estivessem capacitados. Isso, de facto, ajudou imenso. Ao nível dos alunos e das famílias, naturalmente houve, como dizia, a adesão dos alunos, porque os alunos, a maior parte deles, são nativos digitais. Para eles, aquilo é a vida deles. Eu tenho, enfim, 2 filhos, um bocadinho mais crescidos, com 23 e 19 anos, já não são assim tão babés quanto isso, mas para eles, não é? Telemóvel, as tecnologias são... E não têm medo. Alguns a gente tem medo de clicar que aquilo pode estragar. Eles não, carregam para frente, para trás, não é? Alguns a gente chega um aparelho a casa, a gente começa a ler as instruções, não é? Vão lá mexer logo, completamente diferentes. E, portanto, agora, é verdade que, e a gente notou isso, por exemplo, quando houve os manuais digitais, que os alunos ficaram surpreendidos como é que podiam usar as tecnologias para aprender, porque estavam habituados a comunicar ou as redes sociais. E isso é um passo gigantesco para que os alunos percebam que a tecnologia que têm na sua mão, isto é um aparelho fundamental, pode ser uma ferramenta fundamental para aprender. Tem aqui o mundo na mão. E este passo, para o aluno ser responsável, ser capaz de utilizar isto na sala de aula para aprender e não para outro tipo de coisas, é do ponto de vista pedagógico e de responsabilidade ética um passo muito importante. E isso, de facto, é fundamental. Claro que os alunos tiveram um grande reforço de autonomia em casa, tiveram que, eles próprios, terem que ser mais autónomos, terem que ir à procura das coisas, ter que fazer coisas que antes não faziam. E houve coisas incríveis. Eu tive vários colegas, por exemplo, tinham um filho de um colega meu que era do primeiro ano, tinha 6 aninhos. E ele, ao fim da segunda ou terceira vez, já sabia ligar o computador, ligar a câmara, ligar o som, desligar o som. Impecável. O pai distraí-se e na hora que era para começar a aula, estava a criatura de 6 aninhos sentadinha ali à frente, tudo ligado. O pai ficou surpreendido. Mas como é que eles sabem? Nós, às vezes, não os deixamos fazer as coisas. Achamos que eles coitadinhos são. Eu também acho que os meus são pequeninos. Às vezes dizem, pai, eu tenho 23 anos. Filho, mas continuas a ser filho. Mas a gente tem a ideia que eles são pequeninos, mas não é bem assim. Portanto, aí ganhou-se, de facto, uma autonomia do ponto de vista da aprendizagem que não volta atrás. É que os alunos habituaram-se a fazer este trabalho e não vão ficar satisfeitos de voltar a sentar numa sala de aula a ouvir alguém a falar durante 90 minutos. Como vocês estão aqui a secar a ouvir-me eu a falar, mas pronto, é o que dá. É a pandemia, é uma boa desculpa, não é? Não dê para mais. Não tenham dúvidas que isto tem implicações. Não mais os alunos vão querer ficar de braços cruzados 45 minutos a ouvir alguém a falar, por muito interessante que seja. Porque criou-se aqui um dinamismo de autocrescimento, de autonomia, que é o grande objetivo da educação. Ajudar os alunos a aprender. E isso é, do ponto de vista pedagógico, algo que não tem volta atrás. E já se nota nas aulas, porque os alunos já
querem outro tipo de coisas. Já não acham muita piada estar aqui alguém a falar durante 45 minutos. Falamos um bocadinho, mas é preciso interagir, é preciso que eles sejam mais ativos, tenham um papel mais participativo. Hoje são a voz dos alunos a todos os níveis, mesmo no processo de aprendizagem. E isto é um ganho, um impacto muito positivo deste processo. Reconhecer no aluno que não é, como dizia a perspectiva a crítica do Paulo Freire, não é? O aluno como alguém que está ali parado e apenas ouve, tipo alguém que vai depositar o dinheiro no banco, não é? Aquela concessão bancária de educação que ele tanto critica, e bem, passivo, em que o aluno está ali passivo. Isso praticamente, desse ponto de vista, desapareceu, porque os alunos ganharam aqui autonomia muito grande. Nas famílias já falamos sobre isso, mas queria aqui destacar apenas a disponibilidade e o reajustamento que as famílias fizeram em relação àquilo que eram as suas características e esta capacidade que tiveram de responder à situação. Terminava aqui este aspecto, já vou para o último ponto, que era, queria destacar, naturalmente, o papel fundamental que os parceiros e as parcerias tiveram para a comunidade responder e ajudar a escola, nesta relação da escola com o meio. E, de facto, há um dito africano, segundo é, de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Aqui, de facto, a sociedade organizou-se para isso. E organizou-se porque estas instituições, e aqui destacava o papel das Casas do Povo e outros centros sociais, outras divisões de estado social, que na região tiveram um papel fundamental, porque mostraram disponibilidade e flexibilidade. Foram rápidas. São instituições credíveis, próximas das pessoas, que conheciam a realidade, sabiam as pessoas o que precisavam e o que não precisavam. E conseguiram dar uma resposta, criando uma dinâmica, de facto, de trabalho colaborativo com as escolas, que é de realçar. E não tenho dúvidas que este foi uma marca que reduziu o impacto que teria a pandemia na educação se não fosse isto. Ao nível das condições das famílias, ao nível do empréstimo e aquisição de tablets, de PCs, de internet Wi-Fi nas casas, além de outras questões de âmbito social que não me compete aqui intervir, mas que nós sabemos que tiveram um papel fundamental. Aliás, no início da intervenção, eu ouvi, enfim, André à distância, estava a ouvir, para perceber um bocadinho as coisas, estava a ouvir os números de algumas intervenções que foram feitas e outros que mostram, de facto, que as instituições foram, de facto, fundamentais, foram verdadeiros parceiros com um plano de atuação muito claro, muito objetivo e que permitiu, de facto, com a colaboração, o apoio, dar uma resposta. Não tenho dúvidas que, se não fosse isso, teríamos dificuldade em responder. Para impacto, e terminando, trazia aqui 4 ou 5 ideias que me parecem, neste momento, possíveis de dizer. O primeiro impacto até positivo, é que isto tudo, de alguma forma, vai valorizar a importância e o papel da educação e da escola. Que nós já dávamos como seguro, garantido. Toda a gente vai para a educação, toda a gente vai para a escola. E, de repente, isto foi posto em causa. E, de alguma forma, há aqui um impacto que é o repensar a escola e como ela é importante. Como nós estamos habituados a pôr os nossos filhos na escola, isso já é mecânico. Já sabemos que no dia seguinte vão para a escola e depois à tarde. De repente, ficamos sem isso. E de facto, o impacto foi esse. Um dos impactos foi essa valorização da escola e da educação. O outro foi a valorização do papel do professor e do educador, que de alguma forma, do ponto de vista social, estava, enfim, degradado, em alguns casos degradado, e que de repente ganhou aqui uma predominância muito grande, não apenas pela capacidade de resposta, mas pela importância que os pais e as famílias e a sociedade para aquilo que era o seu papel educativo. Não apenas de transmitir conhecimentos, mas o seu papel na formação pessoal e social dos nossos alunos, das nossas crianças. Alguém dizia, nem sei como é que o professor aguenta um dia inteiro com 25 miúdos de 6 anos ou com 20 miúdos de 3 anos. Como é que aguenta o dia inteiro e não enlouquece? Também tem formação para isso. Mas foi muito valorizado. Porque muitos pais têm os seus filhos em casa um bocadinho, ao fim de semana, e um bocadinho. Como eu costumo dizer a brincar, vão pôr a trouxinha às 8 da manhã na escola, vão buscar lá às 6 da tarde. Alguns até mais tarde. Eu aqui na região não tive essa experiência, porque aqui também é uma escola secundária, mas no continente, num colégio onde eu trabalhava, e era diretor, mais de uma vez, às 8 da manhã, ligava para casa a dizer aos pais, olha, o seu filho está aqui. Eles diziam, é. Eu disse, mas não notaram a falta? Não sentiram que a trouxinha faltava em casa? Não foi nem uma, nem duas, nem 3. E não foi assim aos pais, coitadinhos e desgraçadinhos, que esquecem dos filhos. Eu acho um bocadinho estranho, eu tenho dor de esquecer assim, um filho na escola, achava um bocadinho estranho, mas o que acontece, acontece. E, portanto, há muitos que não têm essa experiência de ter o filho o dia inteiro, não é? De ocupá-lo, de perceber que, do ponto de vista pedagógico, é difícil dizer a alguém, olha, é difícil eu fazer-me compreender. Como é que vocês conseguem ter uma linguagem para que uma criança de 6, 7 anos possa aprender? As pessoas sentiram dificuldade em ensinar, porque, sobretudo, os mais pequeninos têm mais dificuldade. Mas isso foi muito importante.
Também este reforço da relação da escola com o BEI foi muito importante. A escola já estava aberta ao MEI, mas abriu-se ao MEI, à comunidade, às parcerias, e as parcerias foram um apoio e uma colaboração. Houve claramente uma valorização que eu acho que deve continuar, que é a escola estar aberta ao meio e os parceiros da comunidade educativa, os grupos da comunidade educativa, contribuírem para aquilo que a escola necessita, para que haja esta resposta articulada e integrada, porque as escolas não existem no abstrato. Uma escola no Funchal é diferente de uma escola em Santana, no Corral das Freiras, no Porto Santo, no Porto Muniz. E mesmo no Funchal, as escolas são muito diferentes, porque têm comunidades diferentes, têm dinâmicas diferentes. E esta relação com os elementos vivos da sociedade foi fundamental para esta resposta à pandemia, para a redução dos impactos que houve ao nível da situação. Sem dúvida também que houve aqui um impacto muito importante, já vos dizia, que é a própria visão do papel do aluno no processo educativo. Menos passivo e mais ativo, mais participativo, mais colaborativo, como um elemento dinâmico. E não apenas o professor a ensinar e a debitar coisas e o aluno apenas a receber. Há aqui um paradigma que na nossa legislação já existe desde a Lei de Base do Sistema Educativo, 86, que diz que há aqui uma relação pedagógica, mas que na prática nem sempre é assim. Sabemos muito bem, até que muitas vezes, do ponto de vista físico, não é possível. Temos 20 alunos, 25 alunos colocados em secretárias que se pode mexer. É muito difícil, às vezes, do ponto de vista prático, provocar novas dinâmicas. E, finalmente, há aqui um contributo para uma aceleração numa mudança que eu chamo de cenário, de paradigma, de praxis, de práticas letivas, de visão daquilo que é a educação, que passa pela integração, a implementação dos recursos educativos digitais no próprio processo, que passa por transformar o ensino e a aprendizagem naquilo que são as grandes competências do século XXI. Se a gente pensar aqueles pilares, aquelas competências, de que forma o professor de português, de matemática, de história, de educação física, ao ensinar aqueles conteúdos, está a ajudar os alunos a se construírem como pessoas e como cidadãos. Isso é que é o objetivo, é a intencionalidade pedagógica. E, finalmente, perceber que as tecnologias, o digital, está ao serviço do desenvolvimento dos alunos. Isto é muito importante. E um passo em frente é a chamada desmaterialização. Nós, neste ano letivo, que começou esta semana, temos 5º ano, 6º ano, 7º ano. Estamos a falar em 7.800 alunos em que todos os seus manuais têm formato digital. Estão num suporte digital, estão desmaterializados. Não significa que não usem o papel, mas os seus manuais são apresentados em suporte digital. Estamos a falar em 8.000 tablets. Aqui já há uma desmaterialização muito grande. E, portanto, estamos aqui num processo cada vez maior em que o digital vai ter uma importância fundamental, sabendo que é numa etapa já em que o aluno adquiria as competências do ponto de vista, por exemplo, da motricidade fina, da escrita, que desenvolveu durante o primeiro ciclo. Daí o projeto iniciar-se no 5º ano, também essas razões. E, portanto, a ideia é o impacto que traz é procurar garantir a aprendizagem e também procurar melhorar a forma como os alunos aprendem. Por exemplo, vejam aqui esta fotografia. Isto é a utilização de um ambiente inovador de aprendizagem, de uma nova pragmática, ou seja, de uma nova metodologia de trabalho, em que os alunos, vejam, estão dispostos de uma forma completamente diferente. A ideia do trabalho colaborativo, da entreajuda, cada vez mais com autonomia, este é, digamos assim, um impacto que o Covid-19, indiretamente, pela pressão que criou do ponto de vista de tecnologias, vai ajudar a acelerar esta necessidade que nós já tínhamos de criar novos espaços físicos, reorganizar as coisas, de passar para este paradigma do institucional e reprodutor, institucional, ok, vou reproduzir conteúdos, para uma perspectiva mais personalizadora, ou seja, mais dirigida ao aluno. Inclusive, aceitando os alunos todos, procurando ajudar a cada aluno tenha uma resposta ao nível da sua diversidade. Porque a grande questão que está a colocar a escola cada vez mais é de que forma a escola consegue responder à diversidade de formas de aprender de cada aluno. Porque cada aluno tem direito a aprender, tem direito a ter sucesso, à medida das suas capacidades e fragilidades. E não olhar só para o que não é capaz. Todos são capazes, de formas diferentes. A escola que tem que encontrar uma resposta e as tecnologias dão uma ajuda fundamental. Vejam, por exemplo, alunos de baixa visão, que têm o tablet, basta fazer assim. Já aumentou o número, em vez de estar fotocópias de páginas A3, páginas A4, não é? Um aluno, por exemplo, que está a visionar um pequeno vídeo, mete o seu escutador, tem 5 minutos. Um percebeu à primeira, o outro precisa 2 vezes, o outro precisa 3 vezes. Vejam como isto é fantástico. Dizer-vos uma historiazinha. Tem tempo para a historiazinha? Tem quanto tempo? 30 segundos, então é rápido. Pronto, e como é a personalidade, é rápido. Portanto, esta ideia, eu vou contar a história, porque acho que a história é só para terminar.
Esta transformação pedagógica que nós estamos a ocorrer, a pandemia, com esta questão da tecnologia, deu de facto esse contributo fundamental para isso. Obrigou de facto os alunos e os professores a olharem para a sala de aula como a construção de um cenário de aprendizagem que seja capaz de responder a todos e que ajude os alunos todos a crescerem no seu desenvolvimento. No fundo, esta imagem de a escola ser cada vez mais este caminho que cada um tem de percorrer por si. Porque não são os pais nem as pessoas que vão fazer o percurso pela criança. Não é levá-la ao colo. Se ela já pode andar, deixá-la andar. Não convém que ela não dê grandes pancadas. Mas a escola tem, de facto, através das tecnologias, este é um impacto que nós podemos dizer positivo ou desafiante do Covid, é criar na escola cada vez mais um ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos. Todos possam ter a sua resposta. Isso é que é equidade, não é igualdade. Atenção, que às vezes fala-se de igualdade, não é dar igual a todos. Então eu dou este PowerPoint, o aluno que é cego não vê. Mas é igual para todos. A igualdade não tem interesse nenhum, desculpem. Do ponto de vista educativo, é a equidade, dar a cada um aquilo de que é capaz. Isso é equitativo, não é? Aliás, há aquela fotografia giríssima de uma série de animais que fazem um teste igual para todos, não é? A rã, o elefante, pronto, claro, enfim, se for para dar um salto, entre a rã, o elefante, o macaco e uma série de coisas, fazem um teste igual para todos, já sabe que arrumou. Portanto, isto é um objetivo muito importante, que é a criar condições para a qualidade educativa. Não tenho dúvidas de que, de facto, a pandemia, já termino, criou desafios muito grandes. Poderá existir alunos que, do ponto de vista de alguns conteúdos programáticos, não aprenderam aquilo que aprenderiam na sala de aula, mas aprenderam outras coisas, desenvolveram outro tipo de competências, desenvolveram outro tipo de aprendizagens, tiveram consciência da importância que era aprender que se calhar não tinham. E é importante que ganhemos estas competências dos alunos, dos professores, das escolas, da articulação com estes parceiros, para que as escolas efetivamente sejam os espaços de qualidade educativa, em que cada um tenha a sua resposta. Penso que isso é o grande impacto que podemos retirar da pandemia. E termino com esta historiazinha que só para dizer-vos que quando nós começamos o projeto dos manuais digitais, no início de outubro fizemos uma visita a uma escola e entramos numa sala de aula, enfim, ao calhas, estavam 5 turmas de quinto ano, e entramos e era matemática do quinto ano, e uma senhora professora, já aí pelos 60, e eu pensei, Jesus, como é que vai ser? Os tablets, 15 dias de aulas, uma professora assim, aquelas coisas que a gente pensa. E disse, professora, então como é que estão a correr as coisas? Fantástico, uma maravilha, isto não podia ter sido outra coisa. E a gente ficou assim, então, mas diga, olha, isto agora é fabuloso. E então a senhora que estava a utilizar o tablet, os alunos todos com o seu tablet, ela estava a projetar no quadro um exercício que cada aluno estava a fazer, e à medida que o aluno ia respondendo, ia aparecendo quem estava a fazer bem e quem não estava a fazer bem. E a professora dizia, isto é o que eu sempre queria. Eu agora primeiro já não passo, dizia ela, de rabo para os meus alunos. Já estou de frente para eles. E depois, eu vejo, olha, aqui o João está a se enganar nisto. Em vez de parar para todos e explicar uma coisa que os outros já perceberam, eu vou para o João e expliquei a ele. Eu sempre quis isso, graças a Deus que isto veio. Nós ficamos, de facto, entusiasmados com isso. Ou seja, aqui não há idades. Aqui há a capacidade de integrar para o bem dos nossos alunos as tecnologias e, sobretudo, desenvolver metodologias mais práticas, repensar os espaços, os tempos, as tecnologias em favor dos alunos e em favor da qualidade educativa. Este é o grande desafio e, por isso, a pandemia, com as dificuldades que nos trouxe e com as perdas que provocou durante algum tempo de suspensão das atividades letivas, trouxe grandes desafios e acelerou processos que nós achamos que são fundamentais para a educação na região, que felizmente, porque estava preparada, desse ponto de vista tecnológico, deu uma resposta que facilitou e ajudou a reduzir os efeitos e a promover o sucesso. Muito obrigado. Ora, muito bem, tivemos a excelente preleção do Marco Gomes, que no âmbito do processo educativo falou-nos e abordou-nos de que forma é que na RAM se conseguia mitigar os efeitos da Covid-19, neste caso na educação. Ressalvo aqui dois outros apontamentos que achei muito interessante. O facto de vivermos numa sociedade aberta, mas também agora muito limitada, numa sociedade de risco, embora na incerteza, numa sociedade plural e materialista, fundamentalmente com muitas aparências, e numa sociedade organizada,
à volta das tecnologias que até os próprios pais também já começam a usar e quando estava a falar até na questão do telefone, agora tenho minha mãe e o meu pai também todos os dias a ligar. Antes nós realmente só falávamos lá de semana a semana quando estávamos distantes, mas agora todos os dias a ligar, que às vezes temos que dizer calma mãe, depois eu ligo no fim do dia quando tiver tempo, algo assim. Mas é importante termos essa oportunidade e essa proximidade. Percebemos também todo o trabalho que foi desenvolvido no interior da comunidade escolar e a reorganização que foi necessária fazer em relação às estratégias e aos novos procedimentos para não parar com o processo de aprendizagem dos alunos aqui na região autónoma e ressalvo aqui um dado positivo também que podemos depois partilhar aqui na reflexão, que é o facto de assistirmos um pouco mais de autonomia na aprendizagem dos próprios alunos. Bom, acho que estão aqui lançados algumas reflexões para podermos abrir um bocadinho um espaço de debate. Ainda temos aqui sensivelmente 10 minutinhos antes de irmos para o almoço. O Dr. Marco falou um bocadinho mais, mas também começamos um bocadinho mais tarde, mas de qualquer forma acho que ainda temos aqui tempo para podermos refletir. Eu lançava a oportunidade à plateia, alguém que queira colocar alguma reflexão, alguma questão, não só a esta preleção do Dr. Marco, mas também às preleções que ouvimos anteriormente, quer do Ricardo, quer do Padre Paulo Sérgio, nas intervenções e neste impacto e nestas mudanças todas que surgiram em função da economia e o que de bom se pode retirar destes novos procedimentos para podermos manter, ao fim e ao cabo, no futuro. Alguma questão? Aí, plateia, devolvo agora a palavra e o microfone para aí. Como sei que é sempre mais difícil alguém dar o pontapé de saída, deixava aqui uma questão que eu penso para os três, ou pelo menos para quem puder ou quiser, se calhar, nesta primeira fase responder, era precisamente essa, que fruto de todas estas alterações e mudanças que nós nos vimos obrigados a ter que as implementar no nosso dia-a-dia, nas nossas instituições, neste caso também na escola, ou será que já conseguimos ir obtendo algumas conclusões, alguns resultados, ou seja, será que já conseguimos ir definir alguns contributos que o facto de nós termos tido esta vivência diferente da pandemia pode ser algo positivo que deve ser implementado, além da proximidade que nós já reparamos, é unânime nos três palestrantes que de facto houve uma proximidade maior da população, da comunidade, mas que outros contributos nas nossas instituições foi positivo e pode ser utilizado para o futuro. Não sei se alguém quer perceberam a questão e se algum dos... Sr. Padre Paulo, embora lá esteja desde outubro, mas no centro comunitário, que procedimentos ou que novos projetos, por exemplo, foram entretanto criados e que pode ser uma mais-valia para o futuro da comunidade poder continuar a manter esses projetos? Nós, a nível de projetos, além desta proximidade em ajudar com bens alimentares, fomos criando ao mesmo tempo uma proximidade de compreensão das próprias famílias. Aquilo que vai acontecendo, posso contar uma história assim muito breve, assim um pouco pessoal, mas sem nomear nomes nem pessoas, mas de uma situação de risco, de pobreza pontual. Uma família que, por exemplo, sempre esteve habituada com os seus rendimentos, tinha capacidade para se autossustentar e, neste momento, com estas dificuldades que foram surgindo, aconteceu que os pais, já assim um pouco idosos, estão a tomar conta de 2 filhos que ficaram sem trabalho, mas, ao mesmo tempo, estão dependentes de outros caminhos. Qual a resposta que começamos a dar? De acompanhamento. Acompanhamento não só de tentar ajudar com bens necessários de primeira instância, de alimentos, porque uma reforma de 300 euros, como devem perceber,
Não dá para pagar luz, água e comprar alimentos e ainda alimentar o vício de um filho, não é? Que os pais, por sua vez, não o vão abandonar, não é? É filho. E independentemente dos seus vícios, dos seus problemas, uma família procura sempre ajudar o filho até a última instância. Aquilo que estamos a procurar ajudar é um pouco de acompanhamento. Acompanhamento de tentar reencaminhar para outras ajudas que nós próprios não estamos a conseguir dar e, ao mesmo tempo, não só ao reencaminhar para outras ajudas, estar a acompanhar a família um bocadinho mais de perto. Portanto, esta proximidade que também nós já fomos falando ali aqui ao longo, portanto, destes painéis, mas de acompanharmos, de vermos não só se estão a passar fome ou necessidade de primeira instância, mas se também estão bem psicologicamente, porque, como sabemos, estes problemas vão afetando também a mente de um pai e de uma mãe que construíram e neste momento vêm tudo a desmoronar-se. E que palavra é que nós podemos ter de acompanhamento, não é? Muitas vezes as palavras não são suficientes, mas sobretudo este acompanhamento talvez de perto e de ver através também de outras pessoas que cheguem ao encontro delas, porque se há uma das coisas que continua a existir é um bocadinho a vergonha. Se alguns não têm vergonha, como nós costumamos dizer, há outros que a vergonha é um grande peso para o pedido de ajuda, ajuda em todos os sentidos. E aquilo que nós vamos procurando fazer é esta proximidade, como também, ao mesmo tempo, ir fazendo uma triagem, porque sabemos que nestas coisas, em várias situações, temos que fazer sempre a triagem, perceber quem chega, qual é a situação, qual é o problema, e a partir daí, perante a veracidade dos factos, nós então agimos. Mas continuo a dizer que, de facto, a proximidade pode nos levar a desenvolver outros tantos aspectos que o ser humano tem tão de bom nele e que estavam escondidos. E acho que a proximidade destes últimos tempos tem ajudado a descobrir as competências, a valorização da própria pessoa, de interajuda. Começamos a descobrir pessoas que, no fundo, têm uma capacidade fantástica para agir em diversos campos e que tantas vezes estavam de braços cruzados e que nós, neste momento, vamos aproveitando as suas diversas competências para ajudar em determinados campos concretos e às vezes até nos mais simples. Muito bem, muito obrigado. Já agora, Ricardo, dos projetos ou das várias atividades e projetos que foram sendo criadas para podermos dar resposta a esta questão da pandemia e à população, algum que acho que possa ser proveitoso mantê-lo e se calhar até aprimorá-lo em termos de futuro e que se deva manter lá junto da população na tua comunidade? Antes de o que eu vi aqui mais para as organizações como desafios, mais para a questão anterior, nesta não tenho. Isto veio trazer uma nova realidade às organizações e, sobretudo, nos dizer que temos de estar sempre preparados para qualquer cenário. Vem-nos nos tornar mais ágeis, mais versáteis e também mais rápidos na resposta. Porque aquilo, e como também há pouco falou o Sr. Diretor Regional Marco Gomes, aquilo que é hoje, amanhã, por qualquer razão, pode mudar rapidamente. E temos que ter uma organização muito mais ágil, muito mais horizontal. As organizações, aquelas que são muito verticais, têm muita dificuldade em responder, porque as cadeias de decisão depois estão muito verticalizadas, como estou a dizer, passa a redundância, e é difícil de responder no imediato. Portanto, aqui, naquilo que diz respeito às instituições, e também pegando um pouco na temática, aquilo que vimos é que a capacidade de resposta das instituições é muito mais ágil, mais rápida,
porque, efetivamente, as estruturas públicas estão muito hierarquizadas, muito verticais e muito perras nas cadeias de decisão. Mas isto está instituído assim na função pública, porque foi criada uma função dessa maneira, com organização estratificada em vários níveis e que às vezes retira uma certa agilidade. E as instituições, porque têm outro nível de decisão, têm muito mais achatado, completamente, dão uma melhor resposta a estas situações. E isso vai-se verificar agora e, cada vez mais, vamos ter essa situação. Por outro lado, aquilo que o Sr. Padre Paulo Sérgio também estava a dizer, viemos descobrir as pessoas de uma forma diferente. Havia pessoas que nós às vezes achávamos que só estava formatada para fazer aquele tipo de atividade, e depois, por exemplo, no caso da Casa do Povo da Camacha, com os fundos tivemos que gerir a par de alguma atividade da Casa do Povo que ainda se manteve, vimos que as pessoas têm uma disponibilidade e são capazes de muito mais do que aquilo. Simplesmente essa disponibilidade está latente e está à espera de ser ativada. E com esta questão da pandemia, que tivemos todos nos tornar muito mais versáteis, veio ativar essa disponibilidade e realmente vimos respostas, pessoas que vêm tornar isto tudo mais fácil, além da disponibilidade também das pessoas que ficaram mais sensíveis para ajudar. Eu acho que também se verificou isso. Há pessoas que antes estavam muito afastadas e viam mais isoladas com a questão da pandemia. Houve mais tempo para pensar, para olhar para dentro, para ver e também ver as dificuldades que foram surgindo à volta, e acho que isso também teve um efeito benéfico no sentido das pessoas também estarem mais disponíveis para ajudar. Agora, eu só queria aqui deixar, porque eu já não vou falar mais, senão nunca mais me calo, mas deixar aqui uma questão ao Dr. Marco Gomes, que a mim, como pai e com filhos a estudar, houve aqui várias questões que me tocaram e que vejo que a Direção Regional e a Secretaria Regional, mas penso que a Direção Regional, que é a parte mais operativa, que está em cima, além de querer felicitar pela sua intervenção, que foi muito inspiradora, muito clara, mas também muito motivadora e esclarecedora de tudo aquilo que foi feito. Mas aqui o Sr. Diretor Regional falou na média de idades dos professores, 54 anos, não é uma realidade. Depois das novas dinâmicas que serão necessárias introduzir nas salas de aula, quer através da disposição da forma como as pessoas estão na sala, como também dos equipamentos que serão necessários para isso. Porque, dizia bem, eu acho que isso vai acontecer, os miúdos já não têm pachorra de estar ali sentados a olhar para um quadro preto 45 minutos, ou se forem 2 tempos, 90 minutos, não é? E, portanto, eu vou usar o exemplo dos meus filhos. O meu filho começou na Escola Santo quando estavam na Camacha, depois esteve nos Salesianos, e depois quis ir para a Camacha a partir do 7º ano para ficar com os amigos. Primeiramente estavam nos Salesianos, enquanto eles os dois estiveram bem, depois ele já quis seguir o caminho dele. A realidade destas escolas é muito distinta. Enquanto a Escola Santo, quando estava, já tem quadros interativos e tem alguma dinâmica, os Salesianos também o têm, mas a Escola Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior não tem. É aquilo que eu pergunto, e como a Escola Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior tem esta situação, há mais escolas com esta situação. E porque o ano letivo está à espera, eu queria lançar aqui o desafio para também perceber como pai, em relação a estas escolas, e a Francisco Franco e o Liceu também têm algumas lacunas na parte do material interativo, os quadros e outros materiais que são necessários. Como é que o Sr. Diretor Regional tem perspectivado passar para o terreno estas novas dinâmicas, sendo que eu acho que vai ser necessário um investimento muito grande e que no imediato, se calhar vai acontecer, os alunos ficarem assim de braços cruzados. Mas gostava de saber quais são as suas ideias para dar continuidade a esta revolução, que a escola adaptou-se bem, e eu achei extraordinário os miúdos terem as aulas e professores assim já com idades nos surpresas, não é? Mas agora o regresso à escola, depois desta fase intensiva tecnológica,
tem que passar isso para a escola e as escolas não estão preparadas. E como é que o Sr. Diretor encara este desafio? Bom, é um bom desafio, é uma boa questão. Só resumidamente, no âmbito que vos falava aqui deste Plano Regional de Inovação Educacional, há, nos vários projetos que foram apresentados, um pouco esta consciência da realidade, no sentido de que muitas escolas, do ponto de vista de equipamentos e do ponto de vista técnico, não têm as condições necessárias para desenvolver um conjunto de projetos. E isso neste momento está a ser trabalhado, ou seja, nós neste momento, o arranque deste ano letivo, está agora a começar, todas as escolas de segundo e terceiro ciclo vão estar no arranque deste ano letivo com a rede estruturada com Wi-Fi, todas devidamente preparadas para o arranque, por exemplo, do projeto dos manuais digitais. E, portanto, neste caso, todas as escolas de segundo e terceiro ciclo, portanto, todos os alunos de quinto, sexto e sétimos anos, em todos os espaços da própria escola, vão agora, ao arrancar este ano, estar devidamente preparados para isso, tendo havido um investimento grande que aconteceu agora nas escolas. E, portanto, a perspectiva é, no próximo ano letivo, equipar e desenvolver, do ponto de vista das redes e das infraestruturas, as escolas que faltam, nomeadamente as duas maiores escolas da região, que estão a necessitar de um grande investimento a esse nível. E, portanto, já está previsto que alguma da verba da famosa bazuca, ou do plano de resiliência, virá para, do ponto de vista das redes, avançar para as escolas de primeiro ciclo, reforçar o segundo e terceiro ciclo e equipar devidamente as duas grandes escolas da região, neste caso secundárias, a Francisco Franco e a Jaime Muniz, de modo a que no ano letivo subsequente o projeto dos manuais possa avançar para o secundário e também que as escolas tenham essa capacidade. Em simultâneo, continua, como agora já ocorreu, portanto, a formação dos docentes que a cada ano vão sendo envolvidos. Por exemplo, este ano nós temos mais 600 professores do 6º e 7º ano que entram no projeto dos manuais digitais e, no fundo, este projeto tem sido um bom pretexto para obrigar as escolas a se atualizar, obrigar as escolas neste processo e também a formação de professores. Portanto, neste momento estão, digamos, garantidos de uma forma progressiva, quer a formação dos docentes, quer os equipamentos, quer as redes necessárias, infraestruturas necessárias para que o projeto, de uma forma, enfim, organizada, sistemática, devidamente calendarizada como está, possa evoluir e possam haver condições para que todas as escolas tenham, pelo menos do ponto de vista de partida, as condições necessárias para o projeto. Isso é, de facto, um grande desafio. Sabemos que algumas, por várias opções, têm projetos ligados a isso e que avançaram, algumas públicas, outras privadas, e nós, aqui a nossa preocupação é que esses projetos possam sempre ser desenvolvidos em favor dos alunos e promovendo a qualidade das aprendizagens dos alunos. Mas, neste sentido, eu estou otimista de que, com a calendarização que está prevista, com o plano e a sua implementação, que tem sido feito de uma forma faseada, de uma forma consistente, de uma forma devidamente organizada, por exemplo, este ano nós vamos começar, antes de avançar para o secundário, com uma turma piloto, já foi pública, da escola, neste caso, de Gonçalves Arco, do 10º ano, para os professores que vão trabalhar, para a equipa que vai acompanhar, se aperceber se o equipamento está adequado, se o material é adequado, se é necessário, junto dos parceiros que têm, quer a parte do software, quer a parte do equipamento, alguma adaptação. Fazemos sempre isso em articulação com as escolas para depois encontrar as respostas adequadas a todos. E, portanto, entendo que estamos no bom caminho e que as condições vão estar para todos poderem avançar no devido tempo. Penso que sim. Muito bem. Aqui tem ali uma questão. Pode continuar, não sei. Era só ia perguntar se havia alguma questão para depois então podermos ir para o almoço. Bom dia a todos, cumprimentar todos aqui presentes e também cumprimentar os intervenientes do painel e felicitar pelas vossas intervenções, de facto, como dizia há pouco, muito inspiradoras e que nos levam até alguma reflexão. Cumprimentar o Sr. Secretário Regional da Educação, Dr. Marco Gomes, Sr. Pároco Paulo Sérgio, Sr. Presidente da Casa do Povo da Camacha, Ricardo, e Sr. Presidente da Caporama, Sérgio Oliveira. Penso que a questão é mais direcionada aqui ao Sr. Secretário Regional da Educação, Dr. Marco Gomes, e a minha questão é a seguinte, se me permite.
Falava portanto, de uma mudança de paradigma que veio com esta pandemia e com este também pós-pandemia, ou processo de transição de pandemia que estamos a viver, e esta mudança de perspectiva de aprendizagem, uma perspectiva mais inclusiva, ainda bem que veio, ainda bem que estamos a vivê-la nesse sentido e que a educação deixou de ser tão formal e está a tomar outros caminhos. Penso que surge aqui uma reflexão que tem-me acompanhado já há algum tempo, também sou formadora no ensino profissional. Qual a sua posição, qual a sua perspectiva em relação também a uma possível mudança de paradigma no processo de avaliação dos alunos? Considera que o processo de avaliação formal, ou seja, os ditos testes de avaliação, fichas de avaliação, tem que deixar de existir ou de abandonar um bocadinho para novos processos de avaliação? Qual a sua perspectiva nesse sentido? E se considera que os professores e os formadores estão também preparados para essa mudança do paradigma na avaliação dos alunos, que de facto também têm que acompanhar estes novos rumos de aprendizagem? Uma questão muito pertinente, de resposta super rápida, embora a questão da avaliação seja algo bastante complexo. Obviamente, quando eu falo na mudança de paradigma, o paradigma implica a alteração naquilo que é a globalidade do processo. Não apenas do ponto de vista das metodologias, mas também, obviamente, acompanhando o processo de avaliação. Porque se nós, desde há poucos anos atrás, estamos a desenvolver todas aquelas dinâmicas da flexibilidade, da gestão curricular, da capacidade que as escolas têm de gerir o currículo com outra autonomia, adaptar nos alunos, tem que, manifestamente, o processo de avaliação refletir esse processo. Nem sempre isso acontece. Isso é um grande desafio que hoje se coloca ao sistema educativo português, que é que o processo de avaliação se adeque e esteja adaptado ao processo e às metodologias, porque não é possível que se desenvolvam metodologias mais flexíveis, em que se faz a gestão do currículo e depois tudo se resolve num exame formal e idêntico aos outros. Aliás, a própria questão dos exames nacionais com efeitos para o ensino secundário e para o ensino básico estão hoje altamente a serem colocados em causa no sentido de poderem encontrar uma forma diferente de avaliar. Não tenho dúvidas de que os professores e os formadores estão em formação, estão atentos a essa situação e nós temos já imensas formações que apontam nesse caminho, no sentido da diversificação dos processos de avaliação, das formas de avaliação, das metodologias de avaliação, que não apenas o tão famoso e clássico teste de avaliação. Porque não faz sentido que, por exemplo, um aluno seja desafiado a construir um roteiro de aprendizagem, a construir processos de autonomia e que depois todo esse trabalho que ele realizou durante um certo tempo, de qualidade, seja posto de lado para que conte apenas um momento formal, presencial, sob a forma de um teste. Penso que isso é restritivo, penso que isso é limitador. Não que ele não faça sentido, pode fazer sentido, não estou a dizer que sou contra os testes, pelo contrário. O que eu acho é que os modos de avaliação, as formas de avaliação, cada vez mais têm que se adequar ao modo como o processo se desenvolve e não haver aqui uma estranheza ou uma dissociação entre uma metodologia ativa, participativa, que valoriza a autonomia e que depois apenas se limita aos 95% da avaliação dos testes e mais 5% se esteve sentadinho a falar ou se esteve sentadinho caladinho. Acho que temos de progredir. Felizmente que muitas escolas, muitos professores estão a desenvolver este processo, mas é um processo difícil, é um processo desafiante e é um processo que vai progressivamente, não tenho dúvidas, se adequar, tal como nas metodologias mais ativas, também os processos de avaliação, que passarão a breve trecho, não tão longínquo quanto isso, a uma alteração na própria avaliação externa e o próprio processo de acesso ao ensino superior. Porque isso cada vez mais se encaminha e eu acho que isso é positivo porque é dar uma consistência a todo o processo. Não apenas a aprendizagem, mas também a avaliação, que é um aspecto essencial ao próprio processo, porque se eu não souber nem recolher informações de como o processo está a adequar, nem posso intervir para modificá-lo, nem posso perceber se o aluno aprendeu ou não aprendeu, é capaz ou não é capaz. E isso é fundamental no processo educativo. E há esta consciência e há este caminho para adaptar todas as metodologias de avaliação àquilo que são os processos. Mas que não é fácil, sem dúvida que não é. Muito bem. Ora, tendo em conta também o adiantado da hora e em jeito de conclusão deste painel, permitam-me
finalizá-lo, ou pelo menos concluir com pelo menos 2 aspectos positivos que aqui sublinhei, embora de outros que fomos vendo ao longo da manhã nas várias instituições e nas várias preleções que foram aqui abordadas, mas fundamentalmente a questão do investimento na formação, ou seja, o investimento nas pessoas e naquilo que diz respeito à educação, o investimento nos equipamentos, portanto, no melhorar os equipamentos, neste caso das escolas, em termos digitais, em termos de informáticos, portanto, ou seja, em termos futuros, melhorar as nossas escolas e os nossos equipamentos, mas por outro lado, não menos importante tudo isto, e se calhar em termos humanos o mais importante, a proximidade e a entreajuda que a sociedade encontrou com esta questão da pandemia. O que importa agora é, de facto, solidificar estes comportamentos de entreajuda, de solidariedade em cada um de nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Isto, acho, a meu ver, é uma das conclusões que se tira desta manhã também de trabalhos. Resta-me agradecer a presença dos distintos palestrantes que aqui estiveram comigo nesta mesa, dos seus contributos, das suas brilhantes preleções. Agradecer também a vossa presença aqui nesta manhã. Os trabalhos vão continuar à tarde. Nós vamos fazer aqui um intervalo intermédio para o almoço. Mais uma vez vamos contribuir com a economia local. Vamos almoçar aqui pelas redondezas aqui da Baixa de Camarlupes. Também eles bem que precisam. Desculpem, do Funchal, estava eu aqui a pensar na minha espada, não, mas do Funchal, que também há aqui bons pratos e há aqui bons restaurantes também e rápidos para nós podermos saciar aqui no almoço. Fazer-vos um desafio para, por volta das 14 horas, dentro desse, mais minuto, menos minutos, sejamos por cá, porque depois vamos dar início aos trabalhos logo a seguir com o painel da tarde. Muito obrigado pela vossa presença e um até já. Bom almoço. Qual é o microfone, então? Este. Desculpa, não percebi. Ah, sim, claro que sim, claro. Se quiserem dar uma... Vitor também. Muito bem, chegamos assim ao final desta manhã de trabalhos aqui no auditório do Instituto da Segurança Social da Madeira, aqui nesta conferência sobre o papel associativo do associativismo no combate à Covid-19 e todas as suas implicações. Uma manhã repleta também de informações não só sobre o trabalho das instituições, mas também, como ainda há pouco também tivemos a oportunidade de registrar, também os impactos na educação. Ainda na segunda parte desta conferência, já depois do almoço, vamos abordar os impactos e desafios no sector cultural e também os desafios e oportunidades deste Covid-19. Creio eu que estamos já em condições também para falarmos com alguns dos interlocutores aqui desta manhã. A falar para já com o Diretor Regional da Educação, Marco Gomes. Antes de mais, já boa tarde. Aqui novos desafios também. Falava há pouco da importância da tecnologia e da sua valorização durante este contexto da pandemia.
pandemia. No entanto, cada vez mais a necessidade de estar perto da tecnologia é cada vez maior. De que forma que há, assim, há risco também de sermos animais tecnológicos e sermos menos humanos também no que diz respeito à educação? As nossas crianças estão cada vez mais fechadas sobre a tecnologia, ou há também um trabalho a ser feito para que sejam também cada vez mais sociais e tecnológicos ao mesmo tempo? Boa tarde. De facto, esse é um grande desafio que nos coloca nos dias de hoje, não apenas, mas o objetivo é claramente, com esta situação, nós percebermos que as tecnologias são um auxiliar, são um instrumento ao serviço da educação. Não percebermos as tecnologias apenas como um fim em si mesmo, o objetivo não é esse mesmo, mas é percebermos, e esse é o grande desafio, que a escola e que os alunos se organizem, de modo a que o digital, as tecnologias de informação, sejam um auxiliar, um instrumento ao serviço do currículo, ao serviço da educação e, portanto, que não permitam que a tecnologia seja um pretexto para isolar, porque a educação promove a relação e a relação é fundamental, mas que a tecnologia seja uma oportunidade, não apenas para o aluno saber utilizá-la, mas sobretudo para que o aluno aproveite a tecnologia para reforçar os laços afetivos com os restantes, de encontrar formas de trabalho em equipa, quer presencial, quer à distância. E penso que esse aspecto foi um aspecto que aparentemente parecia muito problemático, mas que o ensino não presencial fez com que se ganhasse uma importância do presencial, do relacional, que nem sempre valorizávamos. E os próprios alunos, os pais, os professores sentiam aquela falta do calor humano, da relação, que a tecnologia procurou mitigar e que na fase seguinte a tecnologia vai reforçar. E por isso, havendo esse risco, acho que neste momento as escolas, os professores e os alunos, ao olharem para a tecnologia na sua aplicabilidade pedagógica, ou seja, de que forma elas ajudam a educação, não vão correr o risco de usar a tecnologia como uma forma de isolamento e uma forma de solidão. É exatamente o contrário que nós queremos. Muito bem. Vimos imagens do que será provavelmente um futuro das salas de aulas. Esse futuro será para breve? Esse futuro já existe. As imagens que aqui de uma forma apresentei, mais global, exatamente. As imagens que aqui apresentei de algumas salas já existem em 10 escolas da região e o objetivo é que a curto prazo todas as escolas de segundo, terceiro e secundário possam ter pelo menos um espaço destes ambientes inovadores de aprendizagem e que cada sala de aula, à sua maneira, sem precisar desta tecnologia de ponta concentrada num único espaço, possa também ela própria construir-se como ambiente inovador de aprendizagem. Porque as tecnologias podem ser promotoras da inovação sem necessitarmos de uma grande concentração numa sala. Aqui o objetivo é que esta sala tem uma organização específica, uma intencionalidade específica, mas a ideia fundamental é usar este pretexto para que todas as salas de aula sejam salas onde há a construção de um cenário que promove a criatividade, que promove a inovação e que utiliza a tecnologia mais básica neste sentido positivo da educação. E por isso, quer do ponto de vista das salas, quer do ponto de vista dos cenários de aprendizagem, todas as escolas na região vão caminhar neste sentido. Será necessária uma redução do número de alunos por sala? Estamos habituados, normalmente, e falamos dentro da nossa faixa etária, habituados a estarmos em sala de aulas com 25, 30 alunos. Esse será um número para reduzir de forma também a incrementar e dar também maior atenção às necessidades de cada aluno? Sim, neste momento, aliás, nós já estamos abaixo desses rácios. Neste momento, o referencial da região são 20 alunos, já desde o ano passado, e este ano também se foi reforçado. E nós temos mais de 60% das nossas turmas da região têm menos de 20 alunos. Portanto, já são poucas as escolas com mais de 23 alunos. E por isso, desse ponto de vista, já estão praticamente criadas as condições para que esse número de alunos de referencial de 20 já possa existir e possa facilitar todo o processo de desenvolvimento das aprendizagens e também a própria implementação da tecnologia, porque sabemos que em grupos mais pequenos o trabalho em equipa, o acompanhamento, a monitorização, a proximidade são mais importantes. Portanto, desse ponto de vista, também ao nível da constituição dos grupos e das salas, nós já estamos com o referencial que ajuda e facilita esse processo. Estamos no início de mais um ano letivo. Que desafios é que vem? Para as escolas já sabemos, tivemos a oportunidade de saber todas estas alterações ao paradigma daquilo que se vivia, mas quais são os desafios para os encarregados de educação neste novo ano letivo? O grande desafio é ajudar os filhos a, cumprindo aquilo que são as regras de segurança e higiene, podermos manter as nossas escolas abertas o ano inteiro.
Esse é o grande desafio que se coloca a todos os membros da comunidade educativa e, naturalmente, também apoiando aquilo que fizeram, apoiando as escolas, para que as escolas possam continuar a serem locais de aprendizagem, locais de crescimento. O grande desafio dos locais de educação é a confiança nas escolas, tranquilidade e segurança de que as escolas estão organizadas, estão seguras, e nesta articulação de parceiros vamos tudo fazer para que o ensino presencial possa ocorrer o ano inteiro e assim, de alguma forma, garantir melhor resposta àquilo que são os desafios da educação deste século XXI. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Aqui as palavras com o Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, que também esteve aqui nesta manhã, nesta primeira parte desta conferência sobre o papel do associativismo frente à Covid-19. Vamos falar com mais um dos interlocutores desta manhã, creio eu que o Padre Paulo Silva, do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Também aqui a falar da necessidade de adaptação aqui de uma instituição. Foi difícil e fazer isto também em tempo recorde quase, esta adaptação também para estar mais perto no apoio à população? É sempre difícil uma adaptação, vendo que as pessoas estão habituadas a fazer de uma forma, a gerir de uma forma, e nós tivemos que também readaptar-nos, como tantas outras instituições, como tantas outras empresas tiveram que readaptar com as pessoas, com os serviços, com tudo aquilo que envolve uma dinâmica, sobretudo para atender as pessoas da melhor forma. Nós, Centro Social Paroquial de Santa Cecília, também com os nossos colaboradores, tivemos essa adaptação, procurando sempre esta proximidade e, ao mesmo tempo, na proximidade, fazer com que eles também se tornassem próximos daqueles que iam acolhendo e com aqueles que eles iam atendendo nas diversas circunstâncias, sempre com as devidas medidas, com as diversas seguranças. Padre Paulo, esta foi também uma oportunidade das pessoas acreditarem um pouco mais e valorizarem um pouco mais este tipo de instituição de solidariedade? Eu penso que a Covid-19 veio trazer uma proximidade. Ao mesmo tempo que houve uma reflexão, esta proximidade deveu-se à interajuda. A interajuda entre as pessoas, visto que houve necessidades, continua a haver necessidades, não só físicas, mas também muitas vezes espirituais. Porque reparemos, nós sentimos o isolamento quando tivemos que ficar dentro de quatro paredes por exigência própria do tempo. Imaginemos já aqueles que estão isolados sem uma visita, sem uma forma de ligação com os outros, ainda que conseguiram sofrer mais do que nós. E por isso isto veio também, de certa forma, a levar uma proximidade maior entre as pessoas, a necessidade de querer falar, de querer estar, de querer abraçar, e sentimos que as pessoas têm cada vez mais necessidade agora de estar próximos uns dos outros. Neste momento, quais são... Aliás, vou reformular aqui a questão. Foi fácil também conhecer, e também enquanto pároco de Santa Cecília, estando também ali afeto a este centro paroquial, foi também, de certa forma, importante também para conhecer de uma forma melhor e mais profunda também esta comunidade? Sim, com certeza, acabamos por conhecer um pouco melhor, mas ao mesmo tempo com dificuldade, não só o impedimento das máscaras, mas também o impedimento da proximidade, de não podermos tantas vezes fazer reuniões com o maior número de pessoas, ficarmos limitados no espaço, no acontecimento, mas isso não faz com que possamos ir ao encontro, mas tudo leva o seu tempo. E o mais importante será termos em conta a situação pandémica que ainda estamos a viver, que ainda não acabou, termos os devidos cuidados e, ao mesmo tempo, fazermos esta proximidade, porque talvez seja uma forma educativa de nos aproximarmos e vermos realmente quais são as verdadeiras necessidades, quais são, de facto, os verdadeiros momentos que temos que estar ou não estar presentes na vida também dos outros. Muito obrigado e muito boa tarde. Obrigado. Aqui as palavras com o Padre Paulo Silva, do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, que também esteve presente aqui nesta manhã, aqui no auditório do Instituto de Segurança Social da Amadora. Nós que voltaremos aqui, precisamente, já na parte da tarde, para continuarmos a falar sobre o papel do associativismo frente à Covid-19. Na parte da tarde, os impactos e desafios no sector cultural e também os desafios e oportunidades também da Covid-19 serão temas abordados.
convidados depois das 2h15 da tarde. Nós para já fazemos um intervalo para almoço. Contamos consigo a partir dessa mesma hora. Até já.